Olá, tudo bem? Se você caiu de paraquedas neste canal, eu quero explicar que sempre que aparece alguma dúvida a qual não conseguimos responder nos comentários, a gente acaba gravando um vídeo para tentar esclarecer a dúvida. Então, de vez em quando sai alguns vídeos com o título Sudoku Responde. Então, no Sudoku Responde, a gente sempre busca responder a dúvida de um seguidor do canal. Não só dúvidas que surgem nos comentários, mas também dúvidas que nos são enviadas por e-mail. Então, por exemplo, caso você tenha um Sudoku e está com dificuldade de resolvê-lo e quer ver dicas de como resolvê-lo ou ver a solução completa dele aqui no canal, basta nos enviar através do e-mail que está aparecendo na tela. Então, o vídeo de hoje faz parte, de a continuação de outro vídeo que nós gravamos um vídeo. Sudoku Responde o Alexandre, que o Alexandre nos enviou esse Sudoku. Nós gravamos um vídeo mostrando como que se resolve esse Sudoku, como se destrava esse Sudoku. Porém, o Freitas fez um comentário recentemente que ele ficou sem entender porque nós chegamos à conclusão que chegamos no vídeo anterior. Então veja o seguinte, qual que é a dúvida do Freitas? Porque no vídeo anterior nós usamos a técnica Swordfish para destravar esse Sudoku. Porém, o Freitas ficou na dúvida, pois consideramos aqui, veja só, aqui nós consideramos a segunda linha, a quinta linha e aqui a oitava linha. Nós consideramos todas as possibilidades para o set aqui nessas três linhas, para poder chegar ao Swordfish. Então, no vídeo anterior, nós dissemos que as únicas possibilidades para o set aqui na segunda linha seria esta casa e esta casa, ou seja, aqui na segunda linha tem apenas três possibilidades para o número 7. Na segunda linha tem apenas três possibilidades para o número 7. E veja que aqui na quinta linha nós temos apenas duas possibilidades para o 7, que é esta casa e esta. Na oitava linha também temos apenas duas possibilidades para o 7, que é esta casa e esta. Pelo comentário do Freitas, ele disse que não ficou sem entender porque eu cheguei à conclusão que são apenas estas casas que são as possibilidades para o número 7. Então esse vídeo é para tentar esclarecer a dúvida do Freitas. Veja só, Freitas, caso esteja acompanhando esse vídeo, observe o seguinte. Aqui na segunda linha, veja que pega uma outra cor aqui diferente. Vamos lá, pega o vermelho. Veja só. Aqui na segunda linha, veja só. Nesta casa aqui, destacada na cor vermelha, no bloco 1, não pode conter o número 7. Por isso coloquei aqui um X, porque nós temos esse 7 aqui no bloco 1. Então, nesta casa destacada em vermelho aqui, na segunda linha, nós não podemos colocar o número 7. O mesmo vale para esta outra casa aqui. Aqui também nós não podemos colocar o número 7, pelo mesmo motivo. Pois já tem esse 7 aqui no bloco 1. Esta outra casa aqui, continuando na segunda linha, esta casa aqui não pode também conter o 7, pois nesta coluna já tem este 7 aqui, veja esse 7, aqui no bloco 8. Então por isso não pode colocar o 7 aqui. Agora resta esta casa aqui também não pode o 7, porque já tem o 7 aqui na última coluna. Veja esse 7 aqui no bloco 6. Consegue perceber isso aí? Então é por esse motivo que aqui na segunda coluna, as únicas possibilidades onde podemos colocar o número 7, as casas destacadas na cor verde. Conseguiu compreender? Aí o mesmo raciocínio aplica às demais linhas, a quinta e oitava linha. Veja só. Então nós estamos aqui na quinta linha. Veja, a casa destacada em verde aqui, esta casa destacada em verde, nela podemos colocar o número 6. Por quê? Porque aqui nesta coluna não tem o número 7 e aqui no bloco 4
aqui no bloco 4 também não tem o 7. Então aqui é uma possibilidade para colocar o número 7. Conseguindo acompanhar aí? Então não tenha dúvida, aqui é uma possibilidade para o número 7. Porém, esta casa aqui, ó, na quinta linha, não podemos colocar o número 7, porque aqui na coluna já tem o 7. Veja o 7 aqui, ó. Já tem esse 7, então não pode colocar o 7 aqui. Nesta casa aqui, ó, também não pode o 7, porque já tem esse 7 aqui na mesma coluna. Então aqui não pode o 7. Aqui pode o 7, né? Nesta casa aqui não pode o 7. Nesta aqui também não pode o 7. Nesta também não pode o 7. Essas três casas aqui, ó, não pode o 7 por causa desse 7 aqui no bloco 6. Então, por causa desse 7 aqui, ó, veja. Então, se tem um 7 aqui dentro desse bloco, nessas casas aqui nós não podemos colocar um 7. Acompanhando até aí? Então, vamos lá agora para a oitava linha. Aqui na oitava linha, como nesta coluna aqui já tem o 7, então aqui nós não podemos colocar o número 7, por causa desse mesmo 7 aqui, ó. Bloqueia essa casa. Veja, esse 7 aqui no bloco 8 bloqueia esta casa, esta e esta. Beleza? Então, veja, esse 7 bloqueou essas três casas. E aqui na última coluna já tem o 7, então esta casa aqui não pode o 7. Veja, esse 7 aqui também vai bloquear esta casa. Conseguiu compreender aí? Veja então, que aqui as únicas possibilidades para o número 7 na segunda, quinta e oitava linha são as casas destacadas na cor verde. Agora observe um outro detalhe. Veja que aqui, que essas casas verdes, a exceção desta casa aqui, ó, a exceção desta casa, as demais casas verdes, veja que elas estão alinhadas em colunas, 2 a 2. Consegue perceber isso aí? Veja, essas duas casas aqui, ó, estão alinhadas na mesma coluna. Essas duas aqui, ó, estão alinhadas na mesma coluna. E essas duas aqui, considerando as casas verdes, essas duas casas verdes aqui, ó, estão alinhadas na mesma coluna. Então é por isso que se não tivesse esta casa aqui, ó, se não tivesse esta casa como possibilidade para o número 7, aqui nós teríamos o Swordfish. Aqui nós ia ter um Swordfish. Beleza? Se não houvesse esta casa aqui como possibilidade para o 7. Como há esta possibilidade aqui para o 7, isso aqui passa a ser um Fin Swordfish. Fin Swordfish. Então aqui nós vamos aplicar o Fin Swordfish por causa desta casa aqui. Beleza? Compreendeu até aí? Se não compreendeu, dá um pause, reveja, volta o vídeo, reveja essa parte e entende. Porque para prosseguirmos para a próxima fase. Caso compreendeu, então vamos avançar para a próxima fase, que é o que foi dito no vídeo Sudoku Responde Alexandre. Então é por isso aqui, ó, veja, então nós temos essa outra tela, veja. Então aqui nós estamos aplicando a técnica Fin Swordfish, não é isso? Fin Swordfish, vou mais uma vez aqui, nós vamos relembrar. Então aqui o Sudoku Responde Alexandre, agora responde também, responde Freitas, não é isso? Responde Freitas. Tá acompanhando aí, Freitas? Um abraço para você, meu caro. Você pode fazer como Freitas. Caso tenha alguma dúvida, é só deixá-la nos comentários ou nos enviar um e-mail aí que a gente faz questão de tentar esclarecer. Tá bom? Então aqui Sudoku Responde Freitas. Então nós estamos revisitando isso aqui. Então aqui na tela anterior nós chegamos à conclusão que o 7 só pode estar nestas casas verdes. Então de posse desses outros destaques aqui, ó, veja, então que
que essas casas destacadas, tanto na cor verde, vermelha e rosa, são as possibilidades para o número 7. Aqui na segunda linha, quinta linha e oitava linha. Então veja só, qual que é a lógica aqui? Então, se você já entendeu a primeira parte, a lógica é o seguinte: nós sabemos que estas casas destacadas são as únicas possibilidades para o número 7 aqui na segunda linha, quinta linha e oitava linha. Então veja só, se a casa verde, veja só, se esta casa verde aqui na segunda linha for o número 7, supondo que aqui for o número 7, veja então que como esse 7 aqui vai estar na mesma coluna que essa casa vermelha aqui, ó, então na casa vermelha nós não vamos poder colocar o número 7. Então veja então que aqui na quinta linha vai restar apenas a casa verde como possibilidade para o número 7. Então nós deveríamos colocar o 7 aqui nessa casa verde na quinta linha. Ao colocar o 7 aqui na casa verde, aqui na quinta linha, na primeira coluna, veja que a casa vermelha da primeira coluna não vai poder ter o número 7. Então veja que aqui na oitava linha vai restar apenas a casa verde como possibilidade para colocar o número 7. Conseguiu compreender aí? Beleza? Então veja, se colocarmos o 7 na casa verde aqui da segunda linha, o 7 tem que estar nas casas verdes das demais linhas. Compreendeu, né? Beleza. Agora vamos considerar a outra possibilidade, né? Pois sabemos que esta casa vermelha aqui, a casa vermelha aqui na segunda linha também é outra possibilidade para o número 7. Então veja, se o 7 estiver aqui na casa vermelha da segunda linha, ele não vai poder estar aqui nessa casa verde da segunda linha, como também não vai poder estar aqui nesta casa rosa, né? Que o mesmo acontece também, se o 7 fosse aqui, não poderia estar aqui na casa rosa. Então o 7 estando aqui nessa casa vermelha, veja que aqui na oitava coluna, não é isso? Estamos aqui na oitava coluna. O 7 não vai poder estar aqui nessa casa verde. Então, aqui na oitava linha, o 7 vai ter que estar na casa vermelha. E não vai poder estar aqui, ó, considerando a primeira coluna, não vai poder estar aqui na casa verde, por causa que aqui já vai ter o 7 na casa vermelha. Então, na quinta linha, o 7 vai ter que estar na casa vermelha. Acompanhou até aí? Então veja, se colocar o 7 na casa verde na segunda linha, o 7 tem que estar nas demais casas verdes das demais linhas. Mas se o 7 estiver na casa vermelha da segunda linha, o 7 vai ter que estar nas casas vermelhas das demais linhas. Então veja, não importa se colocar o 7 aqui na casa verde da segunda linha ou vermelha da segunda linha, nós não vamos poder ter um 7 aqui na casa rosa. Agora, observe o seguinte, vou destacar esta casa aqui, vamos ver na cor roxa, vamos ver se temos a cor roxa aqui. Temos a cor roxa, vamos ver se vai aparecer. Então veja esta casa aqui, ó, destacada na cor roxa, aqui no bloco 3, veja, aqui o bloco 3, tá vendo? Esse é o bloco 3. Veja que aqui no bloco 3 tem essa casa roxa. Então, veja só, se aqui na segunda linha a gente colocar o 7 aqui na casa vermelha, veja que como a casa roxa está no mesmo bloco que a casa vermelha, então aqui na casa roxa nós não vamos poder ter o 7. Veja então que aqui, ó, nós não vamos poder ter o 7. Não é isso? Porque se o 7 estiver aqui na casa vermelha, ou seja, então o bloco 3 já vai ter um 7, então nós não vamos poder ter um 7. Beleza?
A outra possibilidade aqui na segunda linha é o 7. O 7 está na casa verde. Então nós já sabemos que se o 7 estiver aqui na casa verde, se o 7 estiver aqui nessa casa verde, nós sabemos que o 7 vai ter que ter um 7 nas demais casas verdes, ou seja, nós sabemos que nesta casa verde aqui, ó, vai ter que ter um 7. Nós sabemos que nesta casa verde, aqui vai ter que ter um 7. Se colocar um 7 aqui vai ter que ter um 7. Aqui sendo um 7, veja que aqui está na mesma coluna que a casa roxa. Então, da mesma forma, não vamos poder ter um 7 aqui na casa roxa. Consegue compreender? Beleza. Então, veja que aqui na terceira linha nós temos apenas 3 possibilidades para o 7. Na segunda linha, perdão-me, eu disse aqui na segunda linha temos apenas 3 possibilidades para o número 7. Então, se colocar o 7 na casa verde, sabemos que não vamos poder ter um 7 na casa roxa. Se colocarmos um 7 na casa vermelha, sabemos que não vamos poder ter um 7 na casa roxa. E se colocarmos aqui um 7 na casa rosa, veja que a casa rosa está no mesmo bloco que a casa roxa. Então, se colocarmos aqui o 7 na casa rosa, também não vamos poder ter um 7 aqui na casa roxa, pois está no mesmo bloco. Conseguiu compreender? Então tá. Então isso aí seria o fim do Swordfish. Então observe aqui a primeira linha. Veja aqui a primeira linha. Sabemos então que não podemos colocar um 7 aqui na casa roxa. Não vamos poder colocar um 7 aqui nesta casa, pois nesta coluna já tem o número 7, não é isso? Então não podemos colocar nesta casa. Nesta casa aqui também não vamos poder colocar o 7, pois aqui já tem esse 7. Nesta casa, nesta e nesta, não podemos colocar o número 7, pois aqui no bloco 1 já tem esse 7. Então, não podemos colocar aqui. Então, veja só que aqui na primeira linha temos apenas uma possibilidade para o 7. Conseguiu perceber? Então, aqui na primeira linha, restou apenas esta casa em destaque, na cor verde aqui, para podermos colocar o número 7. Conseguiu acompanhar até aí? Então, veja. Então, aqui na primeira linha, nós podemos colocar o 7, pois temos apenas esta possibilidade para o número 7. Tranquilo? Então é isso aqui, com esse passo aqui a gente consegue destravar esse sudoku. Vamos tentar avançar um pouco mais. Então nós já sabemos que esta casa destacada na cor verde aqui no bloco 1 tem que ser o número 7. Se não entendeu, volte o vídeo, dá um pause, tem que usar o raciocínio. É claro que aqui a gente dá informação suficiente para a pessoa compreender, mas ela tem que forçar um pouco o entendimento, tem que pausar o vídeo, tentar enxergar o passo a passo, entendeu? Mas, independente disso, se não entendeu, é só deixar os comentários, ou nos escrever aí que a gente vai, se precisar regravar, a gente regrava, não tem problema. Nós sabemos que esta casa aqui tem que ser o 7, né? Então, beleza, só estou removendo os destaques aqui para poder ficar um pouco mais tranquilo, não é isso? Vamos ver aqui, vamos avançar um pouco mais aqui então. Então, beleza. Então, nós já sabemos que esta casa aqui tem que ser o 7, beleza? Então, isso aqui é o 7. O que mais podemos fazer aqui? Então, beleza. Então, se essa casa aqui é o número 7, então aqui na primeira linha falta também o número 9. Veja que o 9 não pode estar aqui no bloco 1, né? Está acompanhando o raciocínio aí, ó. Vou fazer as marcações aqui só para, se o cara for iniciante, ele conseguir entender. Veja que aqui na primeira linha o 9 não pode estar nesta casa, não pode estar nesta, nem nesta, por causa deste 9. Veja, não pode estar aqui nesta casa por causa desse 9 na mesma coluna aqui no bloco 8.
não pode estar aqui nesta casa por causa deste 9 aqui na mesma coluna, na oitava coluna. Conseguiu compreender aí? Então veja que na primeira linha a única possibilidade para o 9 é esta casa aqui, ó. Então aqui nós podemos colocar o número 9, beleza? Então o raciocínio é esse. Não vou ficar fazendo muitos rabiscos não, e nós vamos tentar avançar um pouco mais. Mas aqui, então nós estamos aqui na primeira linha, já encontramos o 7 e o 9. Veja só, então já encontramos o 7 e o 9 aqui. Então veja que aqui no nono bloco, o 9 não pode estar aqui na coluna da direita, nem na coluna central, nem na linha inferior. Então no bloco 9, o 9 tem que ocupar esta casa aqui, ó. Veja que no bloco 9, a única possibilidade para o 9 é esta casa. Então, por isso, colocamos aqui o número 9. Só lembrando, se não entender qualquer passo desse, pausa o vídeo, vai lá nos comentários e fala, não entendi. Coloca o minuto que está rodando no vídeo aí, fala, no minuto tal, não entendi porque o 9 foi colocado naquela casa. Beleza? Então, aqui nós encontramos o 9. No bloco 7 também, veja que agora no bloco 7 temos apenas uma possibilidade para o 9, podemos aqui colocar o 9, beleza? Agora no bloco 4 também, vamos ter uma única possibilidade para o 9, é esta casa, beleza? Agora veja que só no bloco 5 que falta o 9, então aqui no bloco 5... o 9 não pode estar aqui na linha inferior, não pode estar na linha superior, não pode estar aqui na linha central. Então, o 9 tem que estar aqui nessa casa vermelha, tá vendo? Esta casa vermelha tem que ser o 9. Então, veja que a grade está completa com o número 9. Agora, veja que aqui no bloco 5, o 7 não pode estar aqui na coluna da esquerda, não pode estar aqui na coluna central e não pode estar aqui na linha superior, bloco 5. Veja, o bloco 5 é esse bloco central aqui. Aqui no bloco 5, o 7 tem que estar aqui nesta casa. Beleza? Agora, veja que aqui também é fácil saber, né? Se aqui na quinta linha, o 7 tinha que estar na casa verde ou aqui na casa vermelha, como o 7 não pode estar aqui na casa vermelha, pois a casa vermelha já é o 9, então o 7 tem que estar aqui nessa casa verde. Outra maneira de perceber isso é olhar, esse 7 aqui no bloco 5 bloqueia as possibilidades de ter um 7 aqui na linha inferior, esse 7 aqui no bloco 6 bloqueia as possibilidades de ter um 7 aqui na linha superior, e esse 7 no bloco 1 bloqueia a possibilidade de ter um 7 aqui na coluna da direita. Por isso sobrou apenas essa casa verde aqui no bloco 4, como possibilidade para podermos colocar o número 7. Então veja que aqui na oitava linha o 7 tem que estar na casa verde, pois ele não pode estar na casa vermelha, pois a casa vermelha está na mesma coluna que a casa verde do bloco 4. Agora veja que então a casa vermelha aqui no bloco 3 não pode conter um 7, porque já tem um 7 aqui nesta coluna. Então aqui no bloco 3, o 7 tem que estar aqui na casa rosa. Beleza? 7 na casa rosa. O que mais podemos fazer aqui? A grade está completa com o número 7? Ainda não, né? Falta o 7 onde? Falta um 7 aqui no bloco 7. Então, no bloco 7, o 7... deve ocupar esta casa aqui, ó. A única possibilidade para o 7 no bloco 7 é esta casa. Podemos aqui colocar o 7. O que mais? Tá dando para acompanhar até aí? Como aqui, ó, né? Esse sudoku já veio, né? Essa imagem aqui, quem viu para a gente foi o Alexandre, né? Veja que ele descobriu que aqui no bloco 1, o 8 e o 3 é um par excludente, né? Vocês estão lembrados aí o que é o par excludente? Veja só. Tá vendo? Aqui no bloco 1, 8 e 3 estarão distribuídos aqui nessas duas casas, 8 e 3. Então, por isso que eles são um par excludente, 8 e 3. O 8 e o 3 vão estar distribuídos nessas duas casas. Por quê? Porque aqui nesta coluna já tem o 8 e o 3.
E aqui na linha superior já tem o 8 e o 3. Beleza? Vamos continuar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o bloco 1. Então sabemos que essas duas casas serão o 8 e o 3. Aqui no bloco 4 nós temos agora uma única possibilidade para o número 6. Veja que o 6 não pode estar aqui, ó, na linha inferior, nem aqui na coluna da direita. Então aqui no bloco 4 nós também podemos colocar o número 6, pois esta é a única possibilidade para o 6 no bloco 4. Veja então que no bloco 5 o 6 também tem apenas uma única possibilidade. Vamos aqui colocar o número 6. Veja só, aqui no bloco 2, né, falta também o número 9, não é isso? Aqui no bloco 2 falta o 9, a única possibilidade para o 9 aqui no bloco 2 é esta casa, então aqui nós podemos colocar o número 9, né? Veja então que aqui no bloco 2, o 6 ele vai estar aqui nesta casa verde ou nesta casa abaixo da casa verde. Consegue compreender isso aí? Aqui no bloco 2 temos apenas essas duas possibilidades para o 6. Então no bloco 8 o 6 não pode estar aqui nesta casa, nem nesta, nem nesta. Como o 6 também não pode estar aqui nesta casa, restou apenas uma casa aqui no bloco 8 para podermos colocar o número 6. Bem passo a passo para que todos vocês possam conseguir acompanhar. Aqui na quarta coluna falta dois números, veja, vamos ver, falta o 1. Falta o 1 e o 3. Consegue perceber aqui, ó? Quarta coluna. Vendo aqui, quarta coluna. Tem apenas essas duas casas. Veja que está faltando o quê? Falta o número 1 e o número 3. Esta casa aqui, ó, não pode conter o 3, porque o 3 vai estar na mesma linha, porém aqui no bloco 6. Porque aqui no bloco 6 o 3 não pode estar aqui, nem aqui, nem aqui, por causa desse 3. Também não pode estar aqui, por causa desse 3. Como o 3 vai estar aqui, então nesta casa aqui não pode ter um 3. Então o 3 tem que estar nesta casa. Logo, esta casa aqui tem que ser o número 1. Vamos apagar essa bagunça, não é isso? Apagar aqui a bagunça. Beleza? Está compreendendo? Deixe aí nos comentários se você está gostando. O que você está achando disso aí? Então veja, então aqui é o 3. Logo, para completar aqui a quarta coluna, devemos colocar o 1 aqui nesta casa. Beleza? Aqui no bloco 7, nós temos uma única possibilidade para o 4. Veja que no bloco 7, o 4 não pode estar aqui, nem aqui, por causa desse 4. Não pode estar aqui, nem aqui, por causa desse 4 aqui no bloco 4. Então veja que no bloco 7, o 4 tem que ocupar esta casa. Beleza? Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Veja. Aqui no bloco 7, o 3 não pode estar aqui nesta casa, beleza? Nessa casa aqui não podemos ter o número 3. Então veja que o 3 vai ter que estar aqui na coluna da esquerda. Aqui no bloco 7, o 3 vai estar aqui na coluna da esquerda. Então veja que nesta casa aqui no bloco 1 não podemos ter o número 3, pois sabemos que o 3 tem que estar aqui na coluna da esquerda do bloco 7. Então, esta casa aqui no bloco 1 só pode ser o número 8, pois nela deveria ser o 3 ou 8. Então, nesta casa aqui só pode ser o 8. Compreendeu aí? Vou apagar isso aqui e nós vamos aqui escrever o número 3. Beleza? Aqui é o 3. Sabemos que aqui, ou melhor, não, aqui tem que ser o 8. Não é isso? O que eu disse? Vamos recapitular aqui. Sabemos que aqui no bloco 7, o 3 tem que estar aqui na coluna da esquerda. Então, aqui no bloco 1, o 3 não pode estar aqui nesta casa. Então, esta casa
aqui no bloco 1 tem que ser o número 8, beleza? Eu acho que não sei se eu fiz confusão na hora de falar, mas aqui tem que ser o número 8. Vamos colocar aqui o 8, entendeu, né? Pois se não pode o 3, essa casa deveria ser o 3 ou o 8. Como não pode o 3, então tem que ser o 8. Vou apagar isso, fazer um 8 melhor. Vamos ver se a gente consegue. Aqui é um 8. Então isso aqui é o 8, veja que esta casa aqui não pode o 8, então ela tem que ser o 3. Beleza? Aqui tem que ser o 3. Vamos colocar aqui o 3. Aqui no bloco 7, né, tá faltando o 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 e 5. No bloco 7 falta o 1, o 2, o 3 e o 5. Vamos lá. Aqui na terceira linha falta o número 1, tem 3. Tem duas possibilidades para o 1, né? Veja que o 1 vai ter que estar em uma dessas duas casas aqui do bloco 4. O 2, temos duas possibilidades, duas não, 3 possibilidades para o 2. Falta o 5, o 8. O 8. Então o 8 tem que estar aqui no bloco 4. 8, 1. Vamos ver aqui, veja, aqui no bloco 1 falta o 6, né? E a única possibilidade para o 6 no bloco 1 é esta casa. Então podemos aqui colocar o número 6. Aqui na primeira coluna, o 1 deve estar em uma dessas duas casas aqui. No bloco 7, 1 tem que estar aqui ou aqui. Consegue compreender isso aí? Primeira coluna, o 1, o 3. Nós temos essas três possibilidades para o 3. 5, o 2, vamos ver o 2. Aqui está faltando 1, 2, 3 e 5. Beleza, não dá para a gente saber em qual das casas. Vamos avançar. Veja aqui, bloco 6. Veja que no bloco 6 o 1 não pode estar. Voltando aqui, no bloco 6 o 1 não pode estar nesta casa, nem nesta. Nesta coluna já tem o número 1. O 1 também não pode estar nesta casa, nem nesta, pois nesta linha já tem o número 1. Então, aqui no bloco 6, o 1 tem que estar em uma dessas duas casas aqui, ó, beleza? Então, no bloco 4, o 1 não pode estar aqui nesta casa, nem nesta, né, por causa desse 1. Como também não pode estar nesta casa, sobrou apenas esta casa aqui no bloco 4, como possibilidades para conter o número 1. Então, por isso aqui nós podemos colocar o número 1, beleza? Agora vamos remover a bagunça. Encontramos o 1 aqui no bloco 4. Beleza? Agora veja só, no bloco 4, o 2 vai ter que estar nesta casa ou nesta, beleza? Aqui no bloco 4 tem essas duas possibilidades para o 2. Esta casa aqui não pode 2 por causa desse 2 aqui na quinta linha. Então veja que aqui no bloco 3 não, no bloco 6 o 2 não vai poder estar aqui nesta casa nem nesta, pois sabemos que o 2 vai estar nesta mesma linha, porém aqui no bloco 4. Esta linha aqui, ó, na linha central do bloco 6, também não pode o 2, porque aqui na quinta linha já tem esse 2 aqui no bloco 5. Veja então que no bloco 6 sobrou apenas esta casa aqui para podermos colocar o número 2. Então aqui, ó, podemos colocar o 2.
e vamos remover esses destaques. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Veja, no bloco 4, sabemos que o 8 não pode estar nesta casa, pois já tem um 8 aqui na primeira coluna. Então, o 8 vai estar em uma dessas duas casas. Beleza? Tem que estar aqui ou aqui. Tem essas duas possibilidades para o 8 aqui no bloco 4. Não é isso? Exato. No bloco 6, o 8 vai ter que estar, né? Tem aqui essas diversas possibilidades, 4 possibilidades, né? Para ser exato, né? Muito bom isso aqui, ó. Compreenda isso aqui, ó. Beleza? Essas aqui são as possibilidades para o 8. Então veja aqui, qual é a conclusão? A conclusão é que esta casa, aqui nós já sabemos que esta casa aqui, ó, no bloco 5 não pode conter o 8, por causa que nesta coluna já tem esse 8 aqui no bloco 2, beleza? Então ele bloqueia esta casa. Por sabermos que o 8 vai estar aqui na linha central ou na linha inferior do bloco 4, ou na linha central ou linha inferior do bloco 6, sabemos que o 8 não vai poder estar aqui nesta casa do bloco 5. Conseguiu acompanhar até aí? Beleza, então veja que aqui no bloco 5 a única possibilidade para o 8 é esta casa aqui, ó. Então aqui nós podemos colocar o número 8. Beleza? Tá confuso? Deixa eu tentar esclarecer isso aí. Então sabemos que o 8 é aqui. Por quê? Porque aqui no bloco 4 nós temos duas possibilidades para o 8. Veja, vamos supor, nós não sabemos, nós vamos só fazer a suposição para você entender a lógica. Se o 8 estiver aqui, ó, nós não sabemos se vai ser aqui, mas vamos supor que se ele for aqui, ele não vai poder estar aqui, ó, tá vendo? Nesta casa, nem nesta do bloco 6. Então ele vai ter que estar. Ele vai ter que estar aqui ou aqui, tá vendo? Na linha inferior do bloco 6. Se ele estiver aqui na linha inferior do bloco 6, veja que ele não pode estar aqui nesta casa do bloco 5. Beleza? Então, esta seria uma possibilidade. A possibilidade é o 8 estar aqui nesta casa de cima aqui do bloco 4. A outra possibilidade é o 8 estar aqui nesta casa da linha inferior do bloco 4. Se ele estiver aqui, ó, veja que no bloco 6 ele não vai poder estar nesta casa nem nesta. Então ele vai ter que estar aqui nesta casa, nesta ou nesta, aqui da linha central. Ele estando aqui na linha central não interessa, porque veja, o 8 estando aqui na linha inferior do bloco 4, ele vai bloquear esta casa aqui no bloco 5, que está na mesma linha. Conseguiu compreender? Então, por esta razão, sabemos que aqui no bloco 5 temos apenas esta possibilidade para o 8. Vamos agora remover aqui. Isso aqui é só para que vocês possam compreender direitinho. Isso aqui, ó. Se aplicando esse raciocínio aqui, você consegue fazer, ou seja, você consegue avançar com o Sudoku. Então aqui veja que no bloco 5, o 8, a única possibilidade para o 8, né, é esta casa aqui, ó, beleza? É isso aqui, ó, beleza? Esse 8 está bem avacalhado, não é isso? Está dando para entender? O que está achando dessa letra aí? 8, então aqui é o número 8. Maravilha? Podemos remover isso aqui também, não é isso? Agora aqui no bloco 5. Aqui no bloco 5 temos duas casas vazias. Quais números faltam aqui no bloco 5? Já tem o 1, tem o 2, tem o 3, falta o 4. Veja então que aqui no bloco 5 o 4 não pode estar aqui nesta casa por causa desse 4 no bloco 4. Então no bloco 5 aqui tem que ser o 4. Depois do 4 falta o 5, então o 5 deve ocupar esta casa com um x aqui, não é isso?
aqui tem que ser o 5. Vamos anotá-lo. Completar aqui, né, a quarta linha, faltava apenas o 5, então aqui tem que ser o 5. Agora veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 5 é a casa central, aqui no bloco 8, então casaria central, lembrei de um trecho de um livro, casaria central. Aqui a casa central do bloco 8 tem que ser o 5. Aqui veja, na quinta coluna falta 3 números aqui, vamos ver, falta o 1. Falta o 2 e o 3. Consegue compreender? Ó, quinta coluna. Falta esses 3 números que estarão aqui no bloco 2. É o 1, 2 e 3. A única possibilidade para o 3 aqui na quinta coluna é esta casa aqui no bloco 2. Então aqui tem que ser o 3. Então aqui fica faltando o 1 e o 2 aqui nessas duas casas. Beleza? Então, além do 1 e o 2, fica faltando 2 números, 6 e 1, 2, 3, 4. 6 e 4. O 6 e o 4 estarão nessas outras duas casas aqui, ó. 6 e 4. Então, aqui no bloco 8 está faltando o 1, o 2 e o 3. 1, 2 e 3. Aqui. Outra coisa outro passo interessante, veja só, aqui no bloco 9, sabemos que o 8 vai estar em uma dessas duas casas vazias aqui da linha inferior, o bloco 9, tá vendo? O 8 vai estar em uma dessas duas casas. E no bloco 3, o 8 vai estar em uma dessas duas casas. Beleza? O que nós estamos dizendo aqui é que aqui na segunda linha temos apenas 2 possibilidades para o 8 e aqui na sétima linha também temos apenas 2 possibilidades para o 8. E observe que essas 4 casas formam os 4 cantos de um retângulo. Então aqui nós temos um X-Wing. Consegue perceber isso aí? Então aqui nós temos uma ala X, X-Wing. Beleza? Então significa que nessas duas colunas aqui, ou seja, na oitava e nona coluna, nós não podemos ter mais o 8 como possibilidade para as demais casas aqui da nona coluna e oitava coluna. Isso significa que no bloco 6 nós não podemos ter um 8 aqui, nem aqui, nem aqui, nem nesta casa, pois veja que aqui, né, na oitava coluna e nona coluna, o 8 vai estar aqui na segunda linha ou aqui na sétima linha. Então veja que no bloco 6 temos agora uma única possibilidade para o 8. Então aqui nós podemos colocar o número 8. Então veja que aqui nesse sudoku nós vimos mais uma técnica aqui, né, que é o X-Wing. Aqui eu não estou explicando os detalhes, que o X-Wing eu já falei dela em outros vídeos, né? Então aqui também temos o X-Wing. Beleza? Fins o outro ficha X-Wing. O X-Wing é isso aqui, ó. Sempre que você encontrar apenas 2 possibilidades para um número em 2 linhas ou em 2 colunas, né? E eles alinhados, se for em linhas, tem que estar alinhados em colunas. Se for em colunas, tem que estar alinhados em linhas. Então aí você vai ter um X-Wing, ou seja, das demais, se a marcação se dá em linha, igual nesse caso aqui, veja que na segunda linha apenas 2 possibilidades para o 8. Na sétima linha apenas 2 possibilidades para o 8. Então se nós estamos analisando em linha, a eliminação é em coluna. Veja então que, ó, veja, que as demais casas das colunas aqui, ó, não pode ter um 8. Beleza? Então essa que é a lógica. Se tiver alguma dúvida aí, você pode deixar um comentário, perguntar aí que a gente esclarece. Qualquer coisa a gente grava um vídeo também exclusivo, só explicando
o X-Wing, beleza? Mas a analogia é bem simples de compreender isso aí. Então o 8 tem que estar aqui nesta casa em destaque no bloco 6, beleza? E aí, tá gostando? Se tá gostando, deixa o like. Se não estiver gostando, deixa o dislike e, por gentileza, deixa um comentário aí dizendo por que não gostou. Só lembrando que estamos bem devagar, bem passo a passo para que todos possam acompanhar e compreender o raciocínio. Agora veja que no bloco 4 temos agora apenas uma possibilidade para o 8. Vamos aqui colocar o número 8. Aqui no bloco 4 está faltando agora apenas o número 2 e o 5. Então, a única possibilidade para o 2 no bloco 4 é esta casa, restando apenas a última casa vazia do bloco 4 para podermos colocar o número 5. Veja que aqui na terceira coluna falta apenas um número. Veja que falta o número 2 aqui na terceira coluna, então ele deve ocupar aqui esta casa. Logo, aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o 2 tem que ser esta casa. Para completar aqui a quinta coluna, nesta casa devemos colocar o número 1. Aqui na sexta linha falta o número 3 e 5, que estarão aqui, 3 e 5 no bloco 6. Além do 3 e o 5 no bloco 6, falta o 1, o 1 e o 4. Mas veja que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o 4 é esta casa. Fiz uma bagunça aqui, vamos remover. Então, aqui no bloco 9, o 4 deve ocupar aqui esta casa. Logo, no bloco 6, temos agora uma única possibilidade para o 4, restando então uma casa aqui no bloco 6 para podermos colocar o número 1. Beleza? Veja que no bloco 3, resta agora uma única possibilidade para o 4, devemos colocar aqui o 4 no bloco 3. No bloco 2, o 4 deve ficar aqui nesta casa verde, enquanto a última casa vazia do bloco 2 tem que ser o 6. No bloco 1 também falta o 4, então temos apenas esta possibilidade para o 4. Na primeira linha, veja, falta apenas um número. Que número é este? É o 5 que falta aqui na primeira linha, então o 5 deve ocupar esta casa vazia aqui no bloco 3. Então, no bloco 6, esta casa aqui não pode mais ser o 5, tem que ser o 3, e esta tem que ser o 5. No bloco 9, uma única possibilidade para o 5, vamos aqui colocar o 5. É na primeira coluna, né? Veja lá, primeira coluna da grade, falta o 5. A única possibilidade para o 5 é esta casa aqui, ó. Vamos colocar o 5. Aqui na primeira coluna fica faltando apenas o 1 e o 3. O 1 deve ocupar esta casa, enquanto o 3 esta casa vermelha. Veja que aqui no bloco 7 falta apenas o número 2, que deve ocupar a última casa vazia. Aqui na oitava linha falta apenas um número. Veja que na oitava linha falta apenas o 2, então o 2 deve ocupar esta casa aqui no bloco 8. E aqui no bloco 8 falta o 1 e o 3, esta casa aqui tem que ser o 1. Enquanto que esta casa aqui tem que ser o 3. Consegue compreender? Nesta casa onde colocamos o 3 aqui não pode o 1, pois nesta última linha já tem o 1. Então o 1 tem que ser aqui na casa de cima, então restou a casa de baixo aqui para colocar o 3. No bloco 9 falta o 3, temos agora uma única possibilidade para o 3 aqui no bloco 9. Na sétima linha falta apenas o número 8. Então aqui tem que ser o 8. Logo ali no bloco 3, né? O 8 tem que estar aqui nesta casa, né? No X-Wing, né? Sempre cruzado, formação de X. Então, aqui no bloco 9, falta o 2 e 6.
Exato, no bloco 9 falta o 2 e o 6. Não sabemos a ordem, então não vamos colocá-los. Vamos aqui no bloco 3, falta o número 1. Duas possibilidades para o 1. 2 e 6, ok, o 2 e 6 na última coluna, consegue perceber? Falta o 2 e o 6 na última coluna. Esta casa vazia aqui no bloco 3 não pode o 6, pois já tem o 6 aqui na terceira linha, então esta casa aqui tem que ser o 2. Então a última coluna só falta agora o 6. Aqui no bloco 9 colocamos o 6, agora só falta o 2. Se aqui no bloco 9 colocamos o 6, agora só falta o 2, vamos colocar aqui o número 2. Vamos voltar ao bloco 3, falta agora o 1. O 1 e o 6, a única possibilidade para o 6 é a casa vermelha, vamos colocar aqui o 6, vamos completar o bloco 3 colocando o 1 na última casa vazia. Então aqui no bloco 1, falta apenas o 1, que deve ocupar aqui esta casa, e falta o 5, não é isso? Então falta o 5 aqui no bloco 1, vamos aqui colocar o número 5. Pronto, está aí completo a nossa grade. E aí, o que vocês acharam? Freitas, você conseguiu compreender? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode deixar aí nos comentários ou nos enviar um e-mail. E só lembrando, né, que o Alexandre nos enviou esse sudoku. Alexandre, já faz um bom tempo, você conseguiu completar esse sudoku, uma vez que no vídeo nós não resolvemos ele por completo. Então, aproveitei a oportunidade aqui e acabei completando toda a grade. Um abraço mais uma vez para o Alexandre, que nos enviou esse sudoku muito interessante, que além do Find Swordfish, podemos também ver a aplicação da técnica Y-Wing e diversos outros macetes. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído para o crescimento do nosso canal. Um abraço e até o próximo.